Muito do que estamos colhendo hoje foi plantado em vidas passadas. Isso corresponde a dizer que, em muitos casos, você não irá entender os motivos, você não irá compreender os motivos de estar colhendo aquilo que está colhendo. E é exatamente nesses momentos que a aceitação, que é um produto natural da consciência da autorresponsabilidade, precisa entrar em cena, colocando um fim ao ciclo vicioso do vitimismo. Deixa eu só conferir aqui. Ao ciclo vicioso do vitimismo. Se a gente leva essa mensagem ao pé da letra, a premissa aqui seria acreditar na reencarnação. Mas desdobrando esse conteúdo serve para todo mundo, mesmo para quem não acredita em reencarnação. O ponto aqui é entender que somos resultado das nossas escolhas, o resultado da nossa conduta diária. Então, seja lá onde eu estou hoje, seja lá o que eu estou passando hoje, na prática é colheita de algo que eu plantei. E normalmente, quando a gente toca nesse assunto, todo mundo pensa em relacionamento, né? Família, amigas, é, equipes, grupos em geral, o pessoal da igreja, o grupo de voluntários da ONG, etc. E aí a primeira coisa que vem na cabeça é: mas eu nunca fiz nada para ninguém. Não sei por que eu estou passando por isso. É injusto. Bom, talvez esteja aí o problema. A conduta a gente pode entender como ação ou omissão. Então você pode estar hoje em uma situação específica como consequência das coisas que você fez, mas pode ser também como consequência das coisas que você não fez. Relacionamento não é algo que a gente conquista e pronto. A gente constrói e alimenta todos os dias. Às vezes a gente pensa assim também: poxa, mas eu me sacrifiquei tanto pelos outros. Quem pensa assim pode estar sentindo uma falta de reconhecimento por parte dos outros. Aí pode-se fazer duas perguntas. Ok, você não está se sentindo reconhecido, e pode mesmo ser verdade. Mas a primeira pergunta é: você tem reconhecido o sacrifício que os outros têm feito por você? Se a resposta for não, você já encontrou uma resposta revolucionária. Afinal de contas, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é reconhecendo que se é reconhecido. Às vezes, quando a gente faz as coisas, a gente pode se distrair e pensar que só a gente está fazendo pelos outros, mas sempre tem alguém fazendo por nós também. E detalhe, né? Reconhecer é diferente de falar um simples e frio obrigado. A segunda pergunta é: você sente que se sacrifica muito pelos outros, mas será que ainda se sacrifica? Ou já se sacrificou muito no passado e ainda aguarda hoje pelo reconhecimento do que você fez há 20 anos atrás? Me disseram que tem um livro que eu não li, mas só o título que me contaram eu já achei espetacular. O título é: O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Às vezes a gente fez um sacrifício enorme no passado e já foi reconhecido ou não foi. E por atitudes passadas aguarda um reconhecimento perene. Uma atitude não tem efeito perene. Só o relacionamento pode ser perene se perenemente for alimentado. Perenemente. Será que existe essa palavra? Se não existe, eu criei agora. Qual que é a solução para tudo isso? A conversa franca e transparente, em que ninguém fica defendendo a razão, em que o ego não seja o senhor das suas interações. Quem realmente quer ter algum resultado precisa encontrar o caminho que vai levar até lá e rever a estratégia a todo momento, sem se contentar em ter razão. Sabe por que rever, checar, validar, conversar é tão importante? Sabe por que é preciso fazer isso? Porque tudo isso que a gente falou aqui, quase que na sua totalidade, é inconsciente. Por exemplo, eu decido que eu quero emagrecer. Descubro que um bom caminho é fazer academia. Aí eu pesquiso as melhores academias, vejo quanto que eu vou precisar de dinheiro, junto dinheiro, me programo, vou um dia na academia, no outro eu não vou mais. Aí eu penso que eu pulei só um dia, mas já fazem 3. Na semana passada eu não fui porque deu preguiça, mas nessa o trabalho não permitiu e o trabalho é prioridade. Enfim, passam 6 meses e eu só fui 3 vezes na academia, gastei dinheiro à toa, não estou caminhando para o resultado que eu queria e pior, quando um amigo vem e fala: Caio, você precisa levar a academia a sério. Eu ainda entro na defensiva e falo: mais a sério do que eu levo?
Você sabe a profundidade do estudo que eu fiz para escolher essa academia? Sabe quanto tempo eu levei juntando dinheiro para poder pagar uma academia de qualidade? Enfim, eu fiz tudo isso, é verdade. Mas eu estou levando a academia a sério? Eu fiz tudo isso, mas na hora de investir realmente a minha energia em produzir o resultado, eu não entrei em campo. Se eu parasse para reavaliar, para revalidar, eu ia ver que o resultado que eu quero, para eu atingir o resultado que eu quero, eu preciso ir na academia, não basta eu escolher e pagar. Então é importante sempre reavaliar se eu estou fazendo tudo o que eu preciso para chegar onde eu quero. Às vezes a gente se distrai, foca nos nossos projetos e sonhos individuais e quando alcança, quer encaixar as pessoas neles. Mas aí as pessoas já tomaram outro caminho. Quando a gente tem um projeto, um objetivo, e o resultado dele engloba as pessoas, a gente deve envolver as pessoas desde o início para que o projeto, o sonho, o objetivo seja também delas. Um bom exemplo disso foi a história da fundadora da Companhia de Talentos, que é uma empresa de recrutamento e seleção, que foi contada no podcast do Flávio Augusto, do Geração de Valor, se não me engano, chama GVCast. Quem tiver interesse, vale a pena conhecer. Se eu estiver pensando numa equipe, a capacidade de envolver as pessoas na consecução dos objetivos é o que diferencia o líder de um chefe, né? O líder motiva e agrega, enquanto o chefe só cobra e olha para as pessoas, né? Só considera as pessoas conforme elas têm utilidade. Mas voltando para a mensagem, quando eu não percebo tudo isso, e se é inconsciente para mim, muito provavelmente também é inconsciente para os outros, fica difícil eu ter uma aceitação do que eu estou colhendo. E a tendência é colocar a culpa nos outros. Aliás, bem lembrado. Acabei de lembrar um outro exemplo bastante comum. Algumas pessoas percebem que o que estão colhendo hoje é consequência da conduta delas. Aí, depois de um profundo processo de autoconhecimento, depois de muito tempo e esforço, elas conseguem mudar essa conduta. Isso é um feito grandioso. Mudar uma conduta nunca é fácil, então é sim um feito grandioso, mas que carrega uma armadilha em si. Qual armadilha? Bom, pensa no seguinte: eu tinha uma conduta, demorei para perceber que ela estava me prejudicando, mas eu percebi, aí fiquei na negação, depois aceitei, aí comecei a tentar fazer diferente, mas era um hábito de muitos anos, então eu consegui um dia, no outro não, mas continuei tentando e finalmente mudei minha conduta. Fiquei feliz e aliviado. Aí vem a armadilha. Assim que eu mudei a minha conduta, eu gero em mim a expectativa de que todos ao meu redor percebam que eu mudei e mais que confiem que essa mudança é para sempre. Se eu levei um tempão e muito esforço para mudar, por que eu espero que os outros mudem instantaneamente? Não faz sentido. Mas racionalmente falando, isso é óbvio. Mas emocionalmente, eu espero sim que mudem instantaneamente. E a armadilha é justamente essa. Ao não sermos emocionalmente correspondido em uma expectativa, a gente acaba ficando frustrado, né? Se eu não sou correspondido, eu fico frustrado e posso pensar que não só não vale a pena mudar, como eu tinha razão em ser como eu era antes. É esse o ciclo vicioso do vitimismo que a mensagem se refere. Então, eu culpo os outros, não mudo, valido que, né, não vale a pena mudar, que eu estava certo em ser assim. Então, só que isso é só uma armadilha do ego. Quando eu mudo e quero ser reconhecido pela mudança, eu preciso dar tempo a isso. Eu preciso conquistar a confiança das pessoas de que eu mudei e alimentar constantemente isso no relacionamento. Por isso que eu sempre falo que virtude não se conquista, se exerce. Pode pensar em qualquer virtude. A paciência, por exemplo. Eu posso ser um cara muito paciente com muita coisa, mas eu nunca posso afirmar que eu tenho paciência, que eu já conquistei a paciência. Porque pode ser que até hoje eu só não fui tentado em algo que me tire a paciência. Aí depois de tantos anos afirmando que eu tenho paciência, acontece algo e eu perco a paciência. Então eu tinha mesmo a paciência? A paciência pertencia a mim? Se pertencia, como que eu pude perder? Então eu não tenho paciência. Eu exerço a paciência a cada instante. Relacionamento é a mesma coisa. É a todo instante. Então, quando eu estou colhendo algo que não me agrada, o primeiro passo é aceitar. E a mensagem aqui nos diz que a aceitação é um produto da consciência da autorresponsabilidade. Ou seja,
Se eu tiver consciência de que eu sou 100% responsável pelo que acontece ao meu redor, ou pelo que eu estou colhendo, então, mesmo sem identificar exatamente os motivos, eu aceito que a responsabilidade é minha. Aí eu paro de culpar os outros e começo a identificar o que é que eu estou fazendo ou deixando de fazer que está me trazendo esse resultado indesejado. Aliás, só um parênteses aqui, para mim essa é a diferença de aceitação e resignação. A resignação é a aceitação mesmo quando eu desconheço os motivos do que eu estou passando. Mas enfim, voltando aqui, eu preciso refletir o que é que eu estou fazendo ou deixando de fazer que está me trazendo esse resultado indesejado. Na verdade, esse raciocínio ainda não é o melhor. O melhor seria perguntar com foco da nossa energia no futuro, ou seja, muito melhor do que combater o passado ou um presente indesejado é atrair, construir um futuro desejado. Então, o melhor seria o que é que eu preciso passar a fazer ou parar de fazer para que o resultado que eu quero efetivamente chegue para mim. Aí sim, o ciclo do vitimismo estará vencido. Eu falei de relacionamento porque é o mais comum e abrange tudo. Mas vamos pensar em outras coisas também. Uma promoção, por exemplo. Eu quero uma promoção faz tempo e ela não acontece. Mas será que eu estou fazendo tudo o que precisa para ela acontecer? Será que eu já não recebi vários feedbacks para parar de fazer algo e até agora eu não parei? Achei que era irrelevante? Que é uma injustiça eu não ser promovido e que a culpa é dos outros? A promoção seria para mim um reconhecimento do meu trabalho. Mas eu tenho reconhecido o trabalho da minha equipe e das áreas que me dão suporte? Ou será que eu só estou encarando a todos como peças úteis para eu alcançar a minha promoção? Será que depois de alcançar esse objetivo, esse sonho de ser promovido, eu ainda vou ter uma equipe? Vou ter pessoas querendo trabalhar para mim? Como não se trata de trabalho escravo, essas pessoas precisam querer trabalhar para mim. Será que elas vão querer? Ou eu estou com a expectativa de que depois de promovido, eu encaixo essas pessoas na minha equipe e pronto? Eu sempre me considerei um profissional de excelência, já tenho mais de 10 anos de casa. Será que eu ainda sou um profissional de excelência? Ou eu só fui nos 2 primeiros anos? E depois passei a achar que tudo aconteceria naturalmente, que eu seria promovido hoje pelo trabalho excelente que eu fiz há 8 anos atrás, quando eu entrei na empresa. Eu tenho exercido diariamente a minha excelência profissional, ou eu achei que o efeito de 2 anos de excelência seria perene a ponto de me promover 8 anos depois? Será que eu já deveria ser promovido agora porque eu percebi os meus erros e já faz um mês que eu mudei, mesmo os tendo cometido por vários anos? Será que o fato de culpar os outros e ter convicção de que eu não sou promovido por conta deles é suficiente para que eu seja promovido? Ou será que eu preciso ter uma conversa franca com o meu chefe, com a minha equipe, pedir feedbacks transparentes e estar pronto para receber e mudar, né? Estar pronto para receber e disposto a mudar com base neles? Porque também, se toda vez que eu recebo feedbacks eu reajo, eu entro na defensiva, ninguém mais vai me dar feedbacks verdadeiros. E o interesse de receber esses feedbacks é meu. Enfim, são apenas reflexões e o mais importante de tudo é que, independente da situação em que eu esteja, ela pode ser melhor. E a responsabilidade por conseguir esse resultado é minha. Está nas minhas mãos a construção do futuro que eu quero.